Então, boa tarde a todos. Com muita satisfação que a gente está começando aqui um webinar super especial. Eu sou o Fábio Gonçalves, sou diretor técnico aqui da ZAP. E hoje tá aqui comigo a Ana Cláudia para a gente conversar sobre um tema que tem sido super gostoso e um grande desafio, né, no sistema de saúde brasileiro, que é a jornada de gestão de saúde populacional em busca da certificação. Eu gostaria de convidar a Ana para se apresentar aqui um pouquinho, para a gente começar aí essa conversa. E quem estiver nos assistindo aqui pelo Zoom, fique à vontade, tem um chatzinho, nossa equipe está aqui. Qualquer dúvida, qualquer perguntinha que apareça, vai colocando ali. E mais para o finalzinho, a gente vai abrir para perguntas e, dando tempo, a gente consegue endereçar o maior número possível, tá? Dado a carga horária que a gente tem que cumprir também aqui pelo nosso webinar. Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada pelas boas-vindas. Boa tarde a todos os participantes que reservaram esse tempinho na agenda para conversar com a gente. Esse assunto que realmente é bem desafiador, mas não menos interessante. Eu diria que até mais interessante do que desafiador, porque desafio a gente vai vencendo aos pouquinhos. Então é um prazer estar com vocês falando sobre esse assunto. Vamos trocar aqui algumas figurinhas. E é muito bacana a gente poder estar construindo, né, divulgando, discutindo bastante esse tema aí, que vai abrindo aí portas, com certeza, para o sistema de saúde do Brasil como um todo. Com certeza, Ana. E aí sempre, a gente nunca esquecendo, né, que a gente está sempre de olho aí nesses resultados maiores, né? Melhorar a qualidade do cuidado, melhorar a experiência, reduzir o custo total, melhor eficiência, sem dúvida alguma, e principalmente entregar os desfechos, os resultados que realmente importam para os pacientes e suas famílias, né? Essa é a nossa missão. Ana, Maravilha. vamos lá então, vamos começar nosso bate-papo. E eu já queria entrar num tema que a gente vem conversando muito nos bastidores, né? Como é que a gente pode despertar o interesse do nosso ecossistema em prol de uma certificação e, mais ainda, de uma certificação nesse tema, que é a gestão de saúde populacional? Vamos lá. Eu acho que quando a gente tem histórias de vidas, as histórias vão nos embasando aí para as decisões que a gente vai tomando, né? Então, eu vou contar um pouquinho aí para quem não me conhece da minha história e o que eu percorri, né, até chegar até aqui, dentro desse momento com essa pauta de vocês. Bom, eu comecei lá em 2002, né, velha já, na área de gestão de pessoas, né, o antigo RH. E já lá, há muitos anos atrás, a gente tinha ali um problema muito importante, né, que é a história do absenteísmo entre os colaboradores. E aí a gente tinha ali diferentes frentes de atuação, né, o RH num cantinho, a área de departamento pessoal e benefícios do outro, a área de segurança ocupacional, saúde, enfim, parecia que essas áreas não se conversavam e a gente continuava ali enfrentando esse grande desafio que era o absenteísmo dos colaboradores. Os anos se passaram, né? As estratégias aí de gestão de pessoas foram se modernizando e hoje, tantos anos, parece que o problema ainda continua aí tão importante, né? Tão desafiador para as empresas lidar ainda com o absenteísmo ou com o presenteísmo, né? Que é quando o colaborador está ali, mas não está ali realmente exercendo a sua melhor performance, o melhor resultado. E junto com isso, não só com esse olhar aí tão grave de gestão de pessoas, né? O custo que isso representa para as empresas, não só do sistema de saúde, mas da falta que esses funcionários fazem, né? Nos seus problemas de saúde, enfim. Eu fui entrando também nesse mundo específico da avaliação, né? Dentro de metodologias de acreditação, de certificação em saúde. E a gente vê o quanto muitas vezes as pessoas têm muitas iniciativas, tem muitas metas a cumprir, né, e um caminho ali que quer ser percorrido, mas faltam processos, faltam diretrizes, falta uma estruturação importante de como alinhar as diferentes frentes de atuação, né? Como que a gente faz aí as interações, as conversas adequadas, né, para a Sim. melhoria dos processos, sejam eles de gestão de pessoas, sejam eles de gestão de saúde populacional, enfim, né, onde queremos chegar e o que precisamos estruturar para isso, né? Então, acho que eu fui encontrando esse caminho aí de gestão de pessoas e gestão de processos e fui E é tão, percebendo, né, o quanto a certificação agrega valor. e é tão interessante esse seu relato, né? Porque vale a pena compartilhar aqui também a história desse certificado, né? Ou seja, de um lado,
né, a ASAP, né, uma organização que está aí já há mais de 10 anos, né, com essa frente, com essa bandeira, incentivando, reforçando a importância, né, todas essas iniciativas que a ASAP ela faz, essa educação continuada do setor, em prol da gestão de saúde populacional, e essa parceria com o IBS, que tem um know-how exatamente aí em toda essa estruturação, padronização, processo, e que já traz, obviamente, uma história também tão longa, que eu quero que você conte um pouquinho aqui também, se você puder, com o processo de acreditação em si. Ou seja, de um lado, know-how, conhecimento, muita experiência prática. De outro, know-how, conhecimento no processo em si da certificação. Então, a gente encontrou aí que essa união seria realmente mais do que salutar, né? Necessária para que a gente pudesse dar esse próximo passo, porque você imagina como que daríamos esse próximo passo sem estarmos juntos? Seria muito difícil, né? Talvez até impossível. Então, você citou muito aí a questão da colaboração. Então, traz um pouquinho para a gente, né, dessa experiência do grupo com a certificação, e pode ser, talvez, aí em áreas de saúde, ou seja, dos hospitais e áreas afins correlacionadas, para a gente ir avançando esse debate e construindo essa história, né? Por que que a gente está fazendo isso? Por que via uma certificação? A gente vai desenvolvendo o tema. Certeza. Eu acho que foi muito bacana, né? Quando o IBS firmou a parceria com a ZAP, que foi um momento ali de muita celebração, né? 10 anos de história em cada uma das empresas, né? Um momento muito oportuno. E a gente entendeu exatamente que esse casamento daria certo por esses know-hows complementares, né? Ou seja, o olhar de certificação em saúde que o IBS já tinha e o olhar de gestão de saúde populacional, né? Tão ricamente aí direcionado pela ZAP. Então, entender esse alinhamento, né? Da necessidade de construir requisitos, a gente passou o ano passado inteiro, né, com várias reuniões, várias discussões, né, digerindo muito bem aí todo esse conteúdo, até formar ali um olhar realmente de um manual de certificação, onde trouxesse, né, a contemplação de requisitos importantes para esse tema, né. Acho que o know-how aí de 10 anos de metodologia de certificação nacional, internacional em saúde, segurança do paciente, gestão da qualidade, enfim, capacita o IBS, né, para agregar esse valor. E é muito bacana quando a gente vê ali requisitos que sim são mencionados lá na metodologia da ONA, da Joint, do Plan Tree, que fala realmente desse cuidado centrado na pessoa, o quanto isso traz esse olhar tão importante, né, da gestão de saúde populacional, né? Entender o protagonismo desse paciente, desse participante dos programas de saúde, né? O quanto ele precisa ter o seu entendimento, né, na sua linha de cuidado, no seu direcionamento ali com intervenções assertivas para a gente fazer uma gestão de custos com eficiência em saúde, né? Qual é o valor que a gente gera realmente aí em saúde quando a gente olha aí para essas jornadas com desfecho, né? Não é o fazer por fazer, mas como que a gente estrutura isso, né? Com segurança, qualidade, com cuidado centrado realmente nesse paciente, né? Participante de um programa de gestão. Então, eu acho que isso complementou bastante aí, entendemos o quanto estamos muito bem alinhados na atuação. E você lembrou um ponto super legal também, né? Esse processo da construção. E, sem dúvida alguma, né, a gente começa a ver os resultados, né, quando você começa a atuar no mercado, né, e ver o primeiro certificado, como foi a experiência. Daqui a pouco a gente pode entrar também nesse assunto. Mas eu acho que voltando um pouquinho atrás, primeiro, esse aspecto colaborativo, uma troca de conhecimento imensa, ou seja, a gente tinha um comitê técnico da ZAP participando, a gente tinha um comitê técnico, né, do certificado, onde a gente tinha, de um lado, pessoas representando a ZAP, do outro, né, os colaboradores, os experts representando o IBS, e como que foi necessário alinhamento de debate, discussão, troca de conhecimento. E talvez aqui tenha alguns aspectos que são relevantes para que essa agenda aconteça. Primeiro, é um esporte de equipe, né? Literalmente, o processo de construção do certificado já é um excelente exemplo da importância dessa integração de equipes distintas. No nosso caso, né? Uma associação de um lado, o IBS do outro, mas talvez no mundo real é um departamento, quer dizer, são vários departamentos que talvez no seu dia a dia não se comunicam e que precisam se comunicar, ou vários indivíduos com experiências diferentes. Eu só vou pedir para quem tiver com o microfonezinho aberto para fechar, por favor,
Tá bom? Faz esse favorzinho aqui para não dar o ruído aqui no nosso webinar. Tá bom? Se a nossa equipe puder também ajudar, eu agradeço. Enfim, reflete muito, né, esse processo de como que você navega e constrói uma agenda efetiva de saúde populacional, não só do ponto de vista de missão, visão e valores, mas também lá na ponta, né? Como operacionalizar isso. Então, eu acho que foi um grande retrato. E aí eu queria aproveitar aqui e talvez pegar um pouco do seu relato, né, da sua experiência em certificar instituições renomadas, né? E qual a importância disso, né? Qual a importância de você passar por um processo de certificação, né? O que está em jogo nesse momento? Porque muita gente fala assim, eu tenho medo de passar por um processo porque vão apontar meus erros. Uhum. Mas, do outro lado, será que você não está deixando de aprender coisas maravilhosas? Né? Será que realmente ir para um processo de certificação querendo tirar nota 10 em tudo é o melhor mindset? Compartilhe um pouco essa experiência que você tem, que eu acho que vai ser muito interessante com a nossa audiência. Excelente pergunta, e acho que esse é o grande segredo do negócio, né? O bom é inimigo do ótimo, existe aquele provérbio popular, não sei se vocês já ouviram, né? Quando a gente quer muito ser perfeito, estar pronto, talvez a gente perca ali a jornada da construção, que é o conhecimento. O IBS, ele tem ali a sua credibilidade no mercado de ter esse processo de avaliação num caráter muito educativo. Não é punitivo, não é fiscalizatório, né? Nós não somos os órgãos regularizadores, enfim. O nosso papel aqui é construir junto, né, com as instituições. Então, ter um momento ali que não necessariamente você já está com tudo pronto, tudo redondinho, tudo 100%, mas ter a coragem, porque todo processo de certificação ele é voluntário, não é obrigatório, então por isso que eu brinco que é uma coragem, mas a coragem de se abrir, né, de mostrar ali toda a construção do seu processo, do seu engajamento ali dos times de trabalho, dos seus colaboradores, e convidar realmente essa instituição acreditadora a conhecer o seu trabalho, os seus resultados. O olhar de fora, esse olhar neutro, ele contribui muito, porque muitas vezes quando a gente está muito ali envolvido no processo, a gente não enxerga as oportunidades de melhoria. Então, o olhar educativo dos avaliadores vem justamente contribuir com isso, né? Como é que através da sua construção, da sua jornada, do que você está entendendo ali das etapas do seu processo, no caso de gestão de saúde populacional, como que o seu processo caminha junto com as diretrizes, com os requisitos de um manual. Então, o manual apoia essa construção, é como se ele juntasse as pecinhas ali de um grande quebra-cabeças para formar um único cenário, ou seja, qual é a meta, né, qual é o objetivo que a gente quer chegar, e a construção do avaliador contribui para isso, com esse olhar de melhorias. A melhoria, o grande sucesso aí de qualidade é ter esse conceito da melhoria contínua, né? Então, mesmo que a instituição não se sinta 100% preparada, 100% ali em todos os requisitos, mas que ela consiga já apresentar uma base, isso é muito oportuno, né? Aquela máxima da metodologia ágil, né? Se você quer errar, erre rápido para já alinhar direitinho ali o seu processo e obter o melhor resultado possível. Então, a certificação apoia nisso, né? Você vai ter ali níveis de certificação, então, claro, quanto melhor for o seu trabalho, mais robusto, pode ser que você esteja mais próximo da excelência. O que não quer dizer que você não possa ser certificado na sua base inicial de construção, que a gente vai acompanhar numa próxima avaliação depois de um ano, que é o processo de manutenção, ou seja, quantos desafios aí foram desenvolvidos e mais bem direcionados com a contribuição do nosso relatório, para daí você ir galgando, né, um caminho assertivo, porque senão a gente vai, às vezes a instituição, né, vai atirando para todos os lados e não tem esse alinhamento, né, do ponto de partida versus o ponto de chegada, e como que a gente constrói esse caminho. Então, os avaliadores, eles vêm para contribuir com essa troca, com esse crescimento, né, com essa contribuição realmente aí, educativa do processo. Então, acho que vale a pena nesse sentido, com certeza. E a gente tem muitos relatos aí de clientes que contribuem com esse reforço do que eu estou falando, com certeza. Então, eu acho que é importante, se a minha organização nunca passou por um processo de acreditação, isso não é impeditivo de que eu entre num processo de acreditação. Eu acho que o mais importante talvez seja, se eu estou com essa missão, se eu tenho essa vontade, se eu estou engajado nessa agenda da gestão de saúde populacional,
deu o primeiro passo, não precisa tirar nota 10, né? E ter Uhum. vamos dizer assim, talvez consciência de que é um passinho atrás do outro, e é exatamente isso, porque um aprendizado seja talvez aí o melhor mindset de entrar num processo. Se tirar 10, excelente, mas se não tirar 10, vai aprender horrores, vai aprender muito para que você possa, obviamente, construir aí. E não é nada para ontem, né? Eu acho que também é importante a gente estar comentando um pouco isso e talvez você trazer alguns relatos na sua experiência com outros processos de certificação, né? Ah, o que vocês geralmente observam, vamos dizer assim, de modo geral, né? A entidade estava lá, super engajada, ela fez, tirou uma nota que não era a nota que ela queria, né? Como é que vocês lidam com isso e quais são os principais, vamos dizer, as principais orientações para que ela não desista ou ela não fique com aquele sentimento de que não atingiu a meta, pelo contrário, né? Para que ela realmente, não, a gente chegou até aqui, foi o melhor que nós fizemos, e agora vamos para o próximo passo. Como que vocês, avaliadores, lidam com essas situações? Muito bem. De novo, né, com a questão do caráter educativo e sempre buscando engajamento das pessoas no processo, né? Acho que isso me ajuda nessa minha história de juntar pessoas e processos, né? Se a gente não tem ali um motivo para a ação, dificilmente a gente se engaja num processo, né? Então, cabe aos avaliadores trazer essa estratégia do engajamento, né, da continuidade dos times. Todo esforço, ele é valorizado, com certeza, né? E todo passo que a gente dá é um passo em Sim. direção ao passo da jornada, né, que está sendo construída. Então, o grande diferencial que acho que apoia bastante as instituições nesse modelo que a gente estruturou de certificação e gestão de saúde populacional é tudo começa com um diagnóstico, né? Então, a gente vai primeiro muito aberto a ter o primeiro cenário, a primeira paisagem dessa instituição. Se a gente, ao longo dessa primeira visita de diagnóstico, a gente já entende o quanto a instituição já se estruturou, já trabalhou bem os processos, os requisitos, o diagnóstico pode sim já após, né, toda a evidência ali dos percentuais, dos requisitos, o relatório que vai ser construído e que chega nesse consenso de que sim, a instituição atingiu o mínimo necessário para a certificação, o diagnóstico já pode virar a avaliação para a certificação. Então, isso otimiza o tempo, caso a instituição já esteja preparada. E se ela ainda não se sentir, né, pronta, mas mesmo assim querer o diagnóstico, isso também contribui muito com a gestão do tempo e do investimento de recursos da instituição. Que pode ser que ela não saiba por onde começar, e é muito comum a gente ver aí diversos programas separados de gestão de saúde populacional, mas que não necessariamente Sim. tem a estrutura para isso, né? Tem um nome que as pessoas entendem que poderia ser, mas não traz ali a totalidade das etapas. Então, esse diagnóstico ajuda, inclusive, a uso racional de recursos financeiros, de tempo, recursos humanos, intervenção mais assertiva e direcionada e, principalmente, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu consigo monitorar indicadores, eu consigo mensurar um resultado, um desfecho. Então, através desse olhar diagnóstico, a instituição se direciona, porque não necessariamente ela tem que fazer todos os programas. Se ela fizer um programa bem feito, isso também já pode certificá-la, né? Então, é trabalhar muito aí nessa contribuição desses alinhamentos com a instituição, e acho que isso ajuda bastante aí com a contribuição dos avaliadores, esse olhar de fora. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que tem dois pontos aqui que são super interessantes, talvez, para a gente aprofundar um pouquinho, né? Eu acho que essa questão de engajamento que você bem mencionou, né? E esse outro ponto, né, que talvez aqui eu fecharia, dependendo do grau de maturidade que aquela organização se encontra, né? Tem ali alguns, vamos dizer assim, alguns alinhamentos chaves que ajudam bastante nessa organização. Mas no primeiro ponto, engajamento. Na sua experiência, como que vocês veem o processo de certificação, né? Atuando nessa construção da cultura da empresa em prol da agenda, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma certificação para a gestão de saúde populacional, mas, obviamente, quando vocês estão acreditando numa operação hospitalar ou qualquer outra operação dentro da área da saúde ou fora da área da saúde, o engajamento provavelmente também ajuda muito essa organização a criar aquela cultura de excelência.
a gente pode dizer que é 100% garantido que tem esse benefício, né, vamos dizer assim, após um projeto de certificado, existe sim a cultura ela muda na sua opinião? Como é que você enxerga essa Muda correlação? e muda muito, né? Mas partindo de uma premissa básica, o que que essa instituição realmente quer, né? O quadro na parede e o quadro não se sustenta, né? Ele, de alguma forma, ele rui, né? Não está consolidado ali em bases, né? E quando a gente realmente percebe na instituição esse propósito, ou seja, existe uma cultura organizacional que apoia esse processo, a transformação ela realmente acontece. Claro que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de processos, a gente está falando de instituições. Então, isso não é rápido, isso não é curto prazo, isso não é estalando o dedo. Estalando o dedo é o quadro na parede. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente oferece. A gente oferece realmente as diretrizes para você trilhar uma jornada de transformação e de cultura. Então, assim, dentre todos os requisitos dos métodos de avaliação que a gente trabalha, sempre vai ter uma perguntinha ali do planejamento estratégico, por exemplo. A alta gestão senta para discutir essa pauta ou ela só exige que a ponta faça? Não, então a gente precisa ter um alinhamento, né? Qual é o desdobramento de onde essa alta gestão quer chegar versus o quanto ela engaja esses times nessas metas, nesse desdobramento. Então, assim, olhar sistêmico é fundamental, né, para a metodologia da certificação estar certa, funcionar e realmente transformar a cultura. E isso que é o sucesso, né? Não é as partes fazendo ali isoladamente, mas nessa interação sistêmica, a gente começa a mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trabalha com melhoria contínua, de que podemos ir além, discutem-se os resultados, ou seja, o direcionamento assertivo das velas onde estão caminhando, né, o barquinho ali da instituição, e isso fica muito mais alinhado. Porque senão cria aquela, vamos dizer assim, aquele desalinhamento de expectativa, né? Você entra ali, você vê Não um quadro sustenta. lindo, um certificado maravilhoso, o quadro está lá, mas você está caminhando e fala, poxa, é isso mesmo? Não parece, né? Então, eu acho que você tocou num ponto chave. No final do dia, são as pessoas que fazem a diferença, né? Uhum, É quem está na ponta, é quem está ali lidando com o cliente. Exatamente aqui no nosso contexto de saúde, mais ainda, e pegando, né, um certificado que a gente sabe que ele é um certificado pioneiro, né? A gente não tem conhecimento de certificado como esse na América Latina. A gente uhum, tem conhecimento, né, de iniciativas como essa, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não na América Latina. uhum, É tudo muito novo para todos, né? Não uhum, só para a gente que está formatando, aplicando e avaliando, mas também para quem está na outra ponta, né, sendo avaliado. Então, literalmente, tem que estar muito bem orquestrado, eu diria assim, né? Esse propósito dos dois lados e principalmente essa governança, né? Que está, uhum, obviamente, dando essas diretrizes, né? Principalmente do ponto de vista estratégico da organização. E também quem está na ponta, trabalhando, né? Em outra hierarquia, também ter essa consciência de que, se não se engajar também, o certificado, ele pode até acontecer, como você bem disse, vai ser apenas um quadro, mas o resultado final, que é o que a gente está falando, né? Traduzir isso tudo, esse esforço, né? Horas de dedicação, de engajamento, enfim, entre outras coisas, de relacionamento, inclusive, não vai se traduzir no melhor atendimento para quem mais importa, né? São os uhum. pacientes e suas famílias. E por isso que a E outro, certificação, só cortando um pouquinho até para estruturar isso, pode, à ela vontade. não é só esse quadro na parede de uma visita de um dia só, né? E por isso que ela tem na sequência a sua manutenção, ou seja, os processos continuam honrando o certificado, né? Então, assim, a gente volta ali para acompanhar a sequência disso e até para ver os desafios deixados foram trabalhados. Isso traz a credibilidade, né? Então, não é uma visita pontual que depois a gente não volta nunca mais para saber o fim da história. A gente acompanha Isso realmente essa instituição, né? Excelente ponto. Ana, como que é, assim, para a gente dar talvez uma perspectiva aqui para a audiência, né? Quanto tempo, em média, está levando aí esse nosso processo? Eu sei que é muito novo, né? A gente está tendo essas primeiras iniciativas em campo, mas o que está parecendo, em média, ser, né? O tempo de duração? A gente está falando de semanas, estamos falando de meses, estamos falando de anos? Uhum. O processo completo da certificação, ele começa assim. Então, ele tem uma reunião inicial ali, como se fosse um kick-off, né, entre a instituição
e a instituição acreditadora, que é o IBS, para ter o entendimento, né, dos tipos de programa, onde que aquela instituição realmente se encaixa, enfim. A partir disso, desse alinhamento, nós levamos para a avaliação diagnóstica. E aí, desse diagnóstico, ele pode, caso a instituição ainda não esteja pronta, trazer esse relatório, e no máximo 30 dias a instituição recebe, já começa a trabalhar bem antes disso. E se a instituição já atinge a pontuação, o diagnóstico já vira a certificação. Então, ela pode ganhar tempo nisso ou ter a diretriz para seguir trabalhando até o momento que ela se sente pronta para pedir a certificação. Sendo certificada, nós retornamos após 1 ano, para que a instituição tenha tempo, né, para trabalhar os desafios que nós deixamos os combinados finais ali, nesse relatório, num feedback que a gente já dá ao término da visita para direcionar a instituição. Então, após 1 ano, tem a visita de manutenção, e aí, quando completam-se os 2 anos, pode ter uma recertificação, caso a instituição, por exemplo, não tenha atingido ainda o nível de excelência, ela tem esse período aí para fazer todo um trabalho de upgrade importante e chegar ali na sua excelência, ou repetir a sua certificação, ela vai consolidando, enfim, a gente está falando aí desse período de tempo completo, né, da certificação. Legal. Deixa eu só fazer uma pausazinha aqui. Eu queria aproveitar e conversar com a nossa audiência. Vocês têm um chatzinho aqui no Zoom. Fiquem à vontade, dá um pulinho lá, escreva a pergunta, curiosidade que vocês têm sobre essa jornada que a gente está comentando. Tá? Enquanto isso, eu continuo conversando com a Ana e daqui a pouquinho, se vocês continuarem aqui, estamos com mais de 30 pessoas, vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais da nossa audiência aqui. A gente tem uma surpresa para vocês, que é válida somente para quem está assistindo esse webinar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ana, a gente passou aí recentemente por um processo bem bacana de certificação, né? E, na sua opinião, quais foram, assim, as principais aprendizados, né, durante esse processo? Realmente foi super interessante, desse certificado que a gente está comentando. E a partir desses aprendizados, qual é a sua expectativa para as próximas, né, avaliações que estão aí em encaminhamento? Ótimo. Nós fizemos aí 2 grandes pioneiros de mercado, né? Um representando a certificação dos prestadores de serviços de gestão de saúde populacional e outro que foi certificado enquanto gestão de saúde populacional corporativa, ou seja, para os seus próprios colaboradores, empregados, familiares, enfim. E eu, particularmente, saí ali com brilho nos olhos total, né? Do propósito realmente aí que faz todo sentido para a certificação. Então, o prestador de serviço conseguiu nos mostrar aí realmente em toda a sua estruturação, enquanto eles estudaram bem o manual, né, e conseguiram pautar ali o trabalho deles em curto tempo para esse direcionamento. Mas por que eles conseguiram em curto tempo? Porque eles já tinham um trabalho anterior que só ajustou ali, né, ao molde do requisito, ou seja, o que precisa ser evidenciado. Então, foi muito bacana e mostrou o quanto eles realmente ali, enquanto área de saúde, né, trabalham com cuidado realmente centrado no paciente, com linhas de cuidado, muito bacana. E o outro olhar do corporativo, né, foi bem interessante também, porque é uma empresa também muito robusta, eles tinham diversos programas, e aí a dificuldade deles era por onde a gente começa a mostrar tudo que nós temos, que realmente era uma amplitude ali muito bacana. Então, foi super interessante que o processo de avaliação trouxe para eles esse olhar, olha, então vamos trazer Legal. disso que vocês já têm, olha, isso tem esse direcionamento aqui, isso se encaixa aqui, porque eram muitas coisas realmente, e eles queriam que a gente mostrasse o que eles tinham que evidenciar no meio de tudo aquilo, Sim. toda aquela robustez tão importante. Então, olha o quanto o processo pode ser educativo, né? Até para valorizar tantas ações que muitas vezes estavam ali em diferentes frentes, e a gente trouxe esse sentido, né, de um programa realmente de gestão de saúde populacional. Então, foi muito bacana esse aprendizado, eu saí realmente bem encantada e falando, não, realmente atinge um propósito que é o É isso desfecho, o aí. olhar final, que realmente contribui muito aí com uma transformação do sistema de saúde. É engraçado, eu ia falar a mesma coisa. Eu fiquei encantado de ver, né, um desses processos e o resultado final que eu pude participar. E talvez aqui esse encantamento foi ver ao vivo, né, o engajamento do time, o engajamento das lideranças, esse mindset do tipo, a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente aceitou o desafio, para a gente faz todo sentido.
Eu lembro bem, se a nota é 5, 6 ou 7, não importa. Se é 10 também não importa. Se for 10, ótimo. Se for 7, ótimo. O que importa no final, o que que a gente aprendeu, né? Eu acho que esse foi o grande ponto. Porque também passar por um processo desse sem aprender nada, aí realmente o objetivo não foi atingido. E eu gostei muito também do brio do time, né? O time que está ali, né, de frente ali, cuidando das pessoas, dos pacientes. Como que o relato ali, quando você conversa um a um, como que você nota ali, o que você acabou de falar, o brilho nos olhos, aquela sensação de pertencimento, né? Aquela sensação de, poxa, a gente está elevando o nível de serviço, aquela sensação de como é importante evoluir, como é importante prestar atenção nos mínimos detalhes, ou seja, não baixar a guarda, né? Uhum. Talvez assim, Existem desafios, mas esse vamos seguir espírito em do dia, frente. e o espírito do dia seguinte, né? Que eu acho que isso reflete muito o espírito de times campeões, né? Que você vê Uhum. que ganha-se um campeonato hoje, né? Comemora-se muito hoje, mas amanhã bem cedinho, né? Vamos voltar, seja para o campo de futebol, seja para a quadra de vôlei, a quadra de basquete, seja lá qual for o esporte, né? Mas isso é um perfil de time campeões. Vamos voltar a treinar, vamos voltar a conversar, vamos voltar a fazer o que a gente fazia, porque se não volta a fazer o que fazia, no nível que chegou, né, que é o nível do campeão, o nível do certificado, você perde esse conhecimento, né, você perde essa pegada. E eu também Exato. queria destacar que você trouxe um depoimento tão bacana, que quando a gente estava nessas discussões iniciais, né, aqui também na ASAP, sobre o processo de certificação, e depois com vocês também, a gente conversava muito sobre, poxa, a gente tem que equalizar esse conhecimento, né, entre os agentes, entre os players do setor, né, independente do nível de maturidade, independente da história que cada um vem, né? Então, eu acho que você está falando é interessante, né? Você pega um player, né, que vem de uma área que está fazendo um certificado, nós temos dois, que a gente comenta daqui a pouco. Você pega uma outra organização que está vindo realmente de um outro processo de certificação, mas a gente está no mesmo caminho, né? As duas estão chegando ali no mesmo nível e cada uma se desenvolvendo em cima do seu legado, em cima da sua história, em cima da sua cultura, em cima, obviamente, da experiência que ela vem. Tem uma perguntinha, Ana, aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que a Márcia perguntou. Esse desafio educativo, né? Como os muitos desafios de atender exigências, disseminar. Bom, deixa eu ler a pergunta aqui por completo, que eu acho que a Ana pode desenvolver. Boa noite, estou iniciando esse desafio aqui na empresa. Estou considerando um processo extremamente educativo, porém com muitos desafios de como atender exigências, de evidenciar, disseminar e acompanhar continuamente. O mais difícil, por onde iniciar. Aí, Ana, ela está pedindo aqui dicas para esse desafio. Pergunta legal, hein? Obrigado. Obrigado, Márcia. É desafiador mesmo, Márcia, você foi muito sincera aqui, mas com certeza todo mundo compartilha da sua dificuldade, do seu desafio, por onde começar, né? O que que a gente faz primeiro e até para ser assertivo do por onde começar, né? Então, lá no nosso manual é bem bacana que ele tem toda essa estruturação como se fosse um passo a passo em capítulos, digamos assim, né? Então, por onde começar? Primeiro, identifique a sua população, né? De que população você está falando? Qual que é esse perfil epidemiológico, social, econômico, de escolaridade, de doenças, de uso desse sistema de saúde, né? Então, de que população específica você está falando? Em cima dessa população específica, como é que você vai avaliar, né, essa saúde e planejar os seus possíveis programas, como que você define aquilo que realmente é assertivo, que vai gerar valor, como que dentro desse modelo aí das possíveis avaliações desse sistema da saúde dessa população e dos seus diferentes programas, como que você estratifica o risco dessa população, ou seja, como que você prioriza os problemas, né, de onde vai ser a atuação de vocês, qual a elegibilidade dos participantes, você pode ter diferentes programas, né? Gestão de saúde mental, gestão de crônicos, gestão de programa de qualidade de vida, gestão de afastados e por aí vai. Ou seja, o que que faz sentido para a sua população, para você saber exatamente onde investir os seus recursos tão importantes, onde você realmente agrega valor para essa população específica.
como que você comunica, como que você inclui adesão, recompensa, monitora os seus indicadores, mensura esses resultados. Então, daria aí o nosso curso, né, completo nesse sentido, Exato, exato. mas dá E para talvez aqui, né, estruturar Ana, isso. e a Ana apontou bem, né? A gente tem ali todo o passo a passo, né? E tem o passo, obviamente, da estratificação, de você entender essa população e entender qual é o alvo, né? Até pela questão de como que você vai acompanhar, como que você vai monitorar, como que você vai, obviamente, alinhar internamente os recursos. Então, esse é um ponto hiper importante, tá? Tá dentro aí desse nosso processo, porque ele é um ponto-chave para qualquer programa de gestão de saúde populacional. Seja um programa que um prestador de serviço vai oferecer, né, para o mercado, que é um dos nossos certificados, ou um programa de gestão de saúde corporativa, que é o outro certificado onde você está organizando, obviamente, a sua atuação junto aos seus colaboradores. Então, tem 2 certificados aqui e a gente entendeu que focar nessas audiências distintas, porém indo numa única direção, seria extremamente salutar para que esse processo pudesse acontecer da melhor maneira. Então, como vocês estão com a gente até agora, né, como eu tinha prometido, eu tenho aqui uma surpresa muito legal do nosso time, Que vai e ajudar a responder a pergunta da Márcia, vai inclusive, né? ajudar. Como implementar. Exatamente. O recado é o seguinte: para todos vocês que estiverem participando desse webinar, vocês vão ter 30, é isso mesmo, gente? 30% de desconto na inscrição do curso presencial que vai ser realizado no dia 11 de abril, no auditório aqui em São Paulo, da Sul América, com a abordagem desse curso será como implementar a certificação de programas de gestão de saúde populacional. Tá aí, Márcia, eu acho que aqui é O um passo começo a aí passo vai estar lá. É. E vai Bom, ser a bacana produção que é me o momento. corrige se eu não estiver falando errado, é 30% de desconto, então é o que está escrito aqui, é o que está valendo, Isso certo? mesmo. Para os Então, tá inscritos legal. nessa live aqui, né? Então vai ter todo o encaminhamento aí, né? Vai ter o link aqui no chat, é isso que acho que eles vão colocar. Isso aí, a gente está subindo agora o link aqui no Legal. chat, então vocês podem acessar que já vai estar com 30% de desconto. Oh, E aí, por que é sensacional. tão bacana esse curso presencial? Porque é uma oportunidade de fazer benchmarking, fazer networking, né, com diversas instituições, players de mercado, né, seja enquanto prestador do serviço de gestão de saúde populacional ou das empresas que trabalham isso corporativamente. Então, tem muita troca de figurinhas entre os participantes, além da gente, enquanto IBS e a ZAP, contribuir com vocês aí nesse processo, nessa estruturação para a certificação. Então, lá a gente vai discutir bastante aí cada um dos requisitos, do beabá, do passo a passo. Então, vai Isso. ser super Introdução bacana. inicial também, né, Ana, do que é a gestão de saúde populacional. Isso. E conforme a gente vai passando pelos requisitos, a gente vai ter experts também líderes, né, obviamente, do setor, que vão participar com a gente, trazendo exemplos. Porque mais importante ainda é tangibilizar esses requisitos de uma forma muito prática para quem estiver fazendo esse curso, para facilitar, obviamente, o próximo passo, né? De você realmente participar efetivamente de um projeto como esse. Legal, Certo. só tem feedback positivo. Tem uma perguntinha aqui, Ana, também, do Jonathan, dizendo se você tem algum conhecimento de como. Bom, vamos lá. Há alguns modelos para contribuir em gamificação? Tá, vamos lá. Então, uma premissa básica de todo modelo de certificação é a gente não induz métodos, tá? Então, enquanto estratégia de gamificação, existem diversas aí no mercado, né? E a instituição, o prestador de serviço, ele é de livre escolha daquilo que faça mais sentido para a sua estratégia, né, de intervenção. A gamificação, ela entra, né? Ela está muito bem alinhada ali com tudo que a gente também fala no manualzinho ali, das estratégias de incentivo, de recompensa, de reconhecimento e valorização dos participantes, tudo isso para fomentar e incentivar realmente a adesão. Todo programa de gestão de saúde populacional precisa de adesão, precisa de uma amostragem, né, para você conseguir realmente trabalhar e mensurar resultados em cima da sua intervenção, né? Então, essas estratégias de gamificação ou outras diferentes formas são super bem-vindas e necessárias para embasar o programa, sim, tá? Mas enquanto modelos e métodos,
aí a gente não entra nesse nível de detalhamento aqui, porque é de livre escolha da instituição, tá bom? Respondi, Mas Jonathan? porém, Jonathan, você vai ter ali, né, toda uma trilha, né, que são esse passo a passo, os requisitos, que vai te trazer elementos e conhecimentos para você pivotar ou desenvolver a sua estratégia de gamificação mais apropriada, né, dentro desse contexto que você está dentro da sua empresa, do seu departamento, enfim, né, ali da situação que você está se referindo, tá bom? Ou, de repente, você se torna até um grande aí, pioneiro, prestador de serviço de gamificação em gestão de saúde populacional, por que não? Então, Pois é, vamos trocar exatamente. essas figurinhas aí, com certeza o mercado está sedento por isso. É legal. A gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo e eu queria aproveitar um pouquinho para a gente fazer algumas considerações finais, Ana. Então, fica à vontade, super aberto. E depois eu faço também algumas considerações e a gente encerra aqui o webinar. Mas antes, agradecer, né? Eu acho que a gente está com uma audiência aqui super bacana. Obrigado pelas contribuições, vários elogios aqui no nosso chat, pelas perguntas. Espero que vocês estejam curtindo, que esteja sendo bem fácil entender, né? Um projeto de certificação e por que gestão em saúde populacional, a importância, né, dessa agenda. Então, super obrigado a todos vocês. Ana, é contigo agora. Fica realmente a minha gratidão aqui por todo mundo que esteve conosco aqui nesse horário. A gente sabe quantas agendas são disputadas, mas agradeço aí a atenção de todo mundo. Esperamos ter contribuído aí com valor, com conhecimento. Espero encontrar todos vocês aí no dia 11 de abril, presencialmente, lá em São Paulo, no curso de como implementar aí todo esse programa, que a gente possa aí trocar bastante conhecimento, fazer bastante discussão para agregar bastante valor aí a todos os participantes. E é isso, é apaixonante, é só isso que eu tenho para dizer, né? Gestão de saúde populacional faz cada vez mais sentido e mais a gente percebe o quão necessário é para essa sustentabilidade do sistema econômico, né, de saúde, das empresas, né, das corporações como um todo aí, que trabalham e precisam olhar para a sinistralidade, absenteísmo, produtividade, etc., e para o cuidado centrado na pessoa. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada em cuidado centrado na pessoa, e é isso que a gente precisa, né? As pessoas cada vez mais entendendo as suas linhas de cuidado, as suas jornadas, o seu valor aí, seu desfecho clínico, sua qualidade de vida, trabalhar muito bem aí, nos prepararmos, né, para o envelhecimento populacional, que realmente a gente constrói o amanhã, começando por hoje. É isso. Muito obrigada a todos. Legal, Ana, obrigado. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, mas se eu puder complementar, né, eu diria só que não existe certo e errado, não existe estar atrasado dentro dessa agenda, existe o primeiro passo, existe a vontade de começar. Independente do grau de maturidade da organização que vocês estejam trabalhando atualmente ou do departamento, é sempre um primeiro passo. Se você está numa instituição ainda, como a própria Márcia, né, compartilhou conosco, né, do desafio de começar, é o primeiro passo de começar. Se você já está numa organização que está lá na frente, né, como a Ana comentou aqui um exemplo, né, que você já tem grande experiência, não tem problema nenhum. Também tem os seus mesmos desafios e dificuldades, independente do estágio que você está. Eu acho que o mais importante é a vontade de aprender, é a vontade de você estar cada vez mais engajado naquilo que acredita. E a gente acredita muito nessa agenda. A gente, literalmente, eu acho que todos nós aqui, né? Posso falar aqui pela Zap, com certeza, mas eu tenho certeza também pela Ana e pelo time do IBS, a gente acredita que essa agenda da gestão populacional, a estratégia que ela traz e esse certificado são muito importantes, não só para a sustentabilidade, como a Ana disse, mas para entregar o melhor desfecho para o paciente e suas famílias. Né? E é para isso que o sistema de saúde, ele tem que... Essa é a missão. Né? Lógico que a gente tem que cuidar da doença, porque a doença está aí, mas a gente tem que dar um foco imenso na saúde. E eu acho que essa transição é super importante. E eu acho que essa contribuição do certificado como uma ferramenta, um motor, eu diria assim, né? Um alinhamento desse conhecimento, ele vem a ocupar aí esse espaço que até então ele estava, eu diria, à deriva, né? De todas as organizações. Tá bom?
Então, a gente agradece, agradeço aqui nosso time também, agradeço o que participou, a Camila do IBS, a Lides e o Fábio. Obrigado aí pela colaboração, o apoio de vocês durante todo o webinar. Agradeço aí também essa gentileza do desconto, sensacional. Espero que todos vocês possam participar. Desejo uma boa noite e se o nosso time também puder, colocar aqui o site da ZAP e o site do IBS, para que nossa audiência possa acessar e conhecer um pouco mais. Tem muita informação legal nos dois sites, então não deixem de dar um pulinho lá não, vocês vão encontrar muito conteúdo bacana, tá bom? Isso aí. Uma boa noite, Obrigada, obrigado pela gente. atenção de todos. Boa noite, até.